Voltando do intervalo e dando seu boa noite ao nosso comentarista de agronegócio, Marcos Yankee, é o participante agora da nossa roda. Marcos Yankee, a presença dele já indica qual o assunto que a gente vai tratar agora, depois do intervalo. O Plano Safra será lançado amanhã, terça-feira, deve ser o maior valor da história. O governo quer priorizar agricultores familiares e produção rural de baixa emissão de carbono. Confira na reportagem de Marina Demori. Estamos trabalhando na criação de Lula já confirmou presença no lançamento do pacote de crédito para um setor com quem ainda não conseguiu se entender. Segundo a apuração da CNN, serão mais de 420 bilhões de reais. A Frente Parlamentar do Agronegócio diz que é apenas metade do necessário. Os nossos pontos que nós reafirmamos é a necessidade de um plano de safra robusto. O deputado falou na saída da reunião com o ministro da Agricultura. Carlos Fávaro foi embora sem dar detalhes. Já está tudo decidido. Está tudo decidido. O governo e o setor tentavam se entender sobre os pontos importantes, como o tamanho da equalização dos juros. O subsídio cobre a diferença entre a taxa Selic e as taxas reduzidas do Plano Safra. Mas não temos essa resposta ainda em termos de percentual do governo. A taxa de equalização dos juros está entre as 10 propostas entregues aos parlamentares pela Confederação Nacional da Agricultura, num valor de 25 bilhões de reais. A CNA quer também orçamento de no mínimo 2 bilhões para o seguro rural este ano e de 3 para o ano que vem. A preocupação é com os prejuízos recentes causados pela seca, principalmente no sul do país. Os valores dependem do aval do Ministério da Fazenda. Fernando Haddad também esteve na reunião. O encontro contou ainda com a presença da ministra do Meio Ambiente. E é desta pasta que vem uma das maiores novidades. Neste ano, o Plano Safra vai oferecer um prêmio de sustentabilidade. A intenção do governo é estimular a produção de baixa emissão de carbono. A Frente Parlamentar da Agropecuária apoia a iniciativa, mas pede que o benefício para o cumprimento dos requisitos ambientais seja, no mínimo, um ponto percentual de redução nas taxas de juros. Outra prioridade do Plano Safra será a agricultura familiar. A começar pelo destaque já no lançamento, o Plano Safra Familiar será anunciado só na quarta-feira, também por Lula e pelo ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. O governo promete o maior recurso da história para o PRONAF, o programa que atende agricultores familiares. O volume, segundo a apuração da CNN, seria entre 70 e 90 bilhões de reais, com juros de 6% ao ano. O governo também traz outros destaques para o PRONAF, ainda sem detalhes, como a ampliação do microcrédito para agricultores familiares de baixa renda e a criação de linhas específicas e melhores condições de acesso para mulheres, jovens e povos e comunidades tradicionais. Marcos Yankee, considerando juros, meteorologia e a evolução dos preços das commodities lá fora, esse plano safra é robusto o suficiente? Boa noite, William. Boa noite a todos, a Raquel, Yuri e Daniel. Eu acho que esse plano, realmente, ele vai ser maior do que o do ano passado, né, que foi de 340 bilhões. Esse deve ir a 420, mas ainda há uma discussão sobre o tamanho da equalização de juros. Porque a gente tem que lembrar que esse número de 420 bi não quer dizer muita coisa, porque a parte que é controlada pelo governo é 1/3 disso, certo? Os outros 2/3 vêm do mercado de capitais. Juros livres, CRAs, LCAs, CDCAs, enfim, papéis que correm a juros de mercado. Então, 1/3 que é governo. E desse 1/3, a equalização precisaria de em torno de 20 a 25 bilhões para funcionar. E a gente não sabe se eles vão chegar nesse número, tá? Parece que no ano passado foi em torno de 13, esse ano teria que chegar a 20. Agora, tem um ponto muito importante, é que os últimos 3 anos foram anos de preços altos de commodities, por conta da pandemia, por conta da guerra, por conta de problemas climáticos, como aconteceu com a Argentina e no Rio Grande do Sul. Então, com isso, os preços estiveram em níveis extremamente altos.
E nesses últimos 4 meses houve um derretimento dos preços, caindo 30% a 40% no caso do milho e da soja, 25% no caso do boi. Então, a situação hoje está muito mais apertada em termos de margens do produtor. Então, eu acho que esse plano é muito importante, principalmente para pequenos e médios empresários que vão contar com juros mais baixos. Os grandes produtores, o juro vai ficar em 12%, vai ficar muito próximo da Selic, pelo que eu consegui verificar hoje. Portanto, não vai fazer muita diferença e grandes produtores devem recorrer mais ao mercado. Agora, médios e pequenos precisam ter esse apoio em um ano de preços mais baixos. Daniel me pediu a palavra. William, a apuração agora do final da tarde é mais ou menos a seguinte. As taxas de juros do Plano Safra vão vir divididas numa linha de 12% ao ano, que é uma taxa alta, né? Abaixo da Selic, mas ainda assim alta. Outra de 8% e outra de 6%. 6% ao ano é para a agricultura familiar, pequenos agricultores. Todas elas vão ter esse prêmio de sustentabilidade, os critérios ainda são desconhecidos, mas você vai ter um amortecedor dessa taxa, um redutor, que poderia ficar em até 1,5 ponto percentual. Então, no limite ali, o que era 6 pode virar 4,5, o que era 12 pode virar 10,5. Preocupação grande ali da CNA, da Frente Parlamentar da Agropecuária, era com 2 pontos. A armazenagem e as linhas de crédito estão satisfatórias, pelo menos as informações que esse pessoal conseguiu ter na equipe econômica até agora no Ministério da Agricultura, são de que a parte de armazenagem, as linhas de créditos para armazenagem estão satisfatórias, mas havia uma preocupação muito grande até hoje quanto ao seguro agrícola. Por que isso? Porque no ano passado, o seguro agrícola, que cobre ali uma eventual quebra de safra, né, abrangeu só 10% da safra do ano passado. Isso é relativamente baixo. Então, o pessoal CNA, FPA, avaliava que era preciso caprichar um pouco mais nessa parte. O governo está conseguindo ir de encontro ao que o agronegócio pede? William, não sei. Eu acho que tem uma... O setor vai reclamar um pouco do tamanho do plano, das taxas de juros, etc. Mas o governo está tentando dar uma sinalização política com os lançamentos, porque serão 2, né? Nós vamos entrar nessa parte também. Exato. Posso já começar um pouquinho? À vontade, então, vamos Raquel, lá. você manda nesse programa. Amanhã tem o lançamento do Plano Safra, que Luiz Inácio Lula da Silva participa, e na quarta-feira, no dia seguinte, tem o lançamento do Plano Safra ou do Plano de Apoio à Agricultura Familiar, do qual o Luiz Inácio Lula da Silva também participa. E aí, conversando no Palácio do Planalto, o que eles me disseram era: a ideia de Lula é tentar dar essa mensagem de que as duas agriculturas, entre aspas, têm a mesma relevância, a mesma importância e precisam do mesmo tratamento e da mesma peso diante do governo. O governo vai dar atenção para ambas. E está dentro dessa ideia do governo de voltar a dividir o Ministério da Agricultura entre Agricultura e Desenvolvimento Agrário, que no governo Jair Bolsonaro tinha sido unificado. O presidente Lula, ele tem essa preocupação de fazer o aceno ao agronegócio, de tentar trazer o setor, mas de não perder também essa base do MST, da agricultura familiar. Ele fica com aquele um pé em cada canoa e é difícil, porque esse setor do agronegócio é muito reticente a ele. Posso pedir um segundinho só de licença a você, Yuri? Volto imediatamente, sempre. Porque a Raquel sugere uma provocação ao Marcos Ianchi. Marcos Ianchi, estamos diante da criação de uma falsa dicotomia entre agricultura familiar e agronegócio. Nós já tivemos falsas dicotomias entre política fiscal e responsabilidade social. Não podem ser dissociadas umas das outras. A gente está diante, novamente, por razões políticas, como a Raquel sugere, e um sinal para um lado, o agronegócio, com quem Lula tem enormes dificuldades políticas, por causas que às vezes são autoexplicativas, e por outro, a criação de um ministério no qual o MST tem uma forte influência.
Não, eu acho que voltou ao passado, né, William? Porque essa ideia dos 2 ministérios vem já do primeiro governo Lula, aliás, vem até antes dele, no tempo lá do Fernando Henrique, que começou lá com o Ministério da Reforma Agrária, que virou o MDA, e a agricultura sempre teve dividida entre 2 ministérios, inclusive com discursos antagônicos, né, em várias áreas, falando exatamente o oposto. Aí no governo lá do Bolsonaro a coisa se unificou, que foi muito bom no meu entendimento, porque nós temos só uma agricultura. Seria a mesma coisa que você ter o Ministério da Indústria e da Pequena Indústria, por exemplo, né? Realmente não faz nenhum sentido. A gente tem só um tipo de agricultura. Quando a gente fala de agronegócio, nós estamos falando de cadeias produtivas integradas, desde a semente até o consumidor. Isso envolve grandes, médios e pequenos produtores. E muitos grandes produtores de hoje são uma evolução dos pequenos produtores de ontem, principalmente gente do Sul que foi para o Centro-Oeste. Então, no fundo, existe apenas uma grande agricultura familiar, formada por grandes, médios e pequenos produtores, já que 95% ou mais é familiar no Brasil, inclusive grandes. Então, a dicotomia é uma coisa mais política, que tem a ver com a divisão dos chamados módulos de produção. Então, quem vai até 4 módulos recebe lá o Pronaf, quem tem mais do que isso não recebe, como se a área fosse um fator de divisão, que não é verdade, o que divide é lucro, a rentabilidade, enfim, tem vários erros históricos nisso. Mas, infelizmente, a gente hoje tem esses 2 ministérios e eles têm realmente visões um pouco antagônicas, mas já faz algum tempo que a parte lá dos recursos do Plano Safra vai mais para a agricultura familiar, porque ela tem juros mais baixos, como foi dito lá pelo Dani, 6% no Pronaf, 8% lá no Pronamp, que são médios produtores, e ela é muito alta nos grandes produtores, próximo da Selic. Eu acho que a grande novidade desse ano é essa parte mais ambiental, né? E eles estão falando de redução de 1%, estão tentando 1,5% ou 2%, em cima de algumas atividades que o produtor faria, como, por exemplo, ele ter o cadastro ambiental analisado, né? Que é essa questão super importante hoje lá do Código Florestal, ou ele utilizar bioinsumos, está se falando se ele utilizar cobertura vegetal o ano todo sobre a sua terra, que ele teria essa redução de 1% a 2% lá nos juros, mas isso tem uma aplicação muito, muito difícil na ponta. Eu não sei como é que vai se fazer isso quando esse negócio chegar lá no gerente do banco e ele tiver que analisar dezenas, centenas ou milhares lá de propriedades. Vai ser bastante complicado. Mas é uma inovação que está em linha com esse governo. O resto é tudo coisa já vista antes. Yuri, perdoe a interrupção, imagina. Por favor, agora a palavra é sua. Não, é ótimo, porque já vou pegar desse ponto que o Marcos deixou, dessa questão da sustentabilidade. E pegando, não por palavras minhas, né? Eu estava aqui também olhando para baixo, digitando, porque estava falando justamente com o ministro Paulo Teixeira, que é do Desenvolvimento Agrário, que na hora de sintetizar a reunião destacou muito essa questão da agroecologia nessa área do plano de agricultura familiar. E em ambos o governo teve essa preocupação do foco na sustentabilidade para melhorar as condições de financiamento. Também no plano safra tradicional, entre aspas, né, o que vai ser anunciado amanhã, e este de quarta-feira, que é focado para a agricultura familiar, também questão aqui de financiamento de máquinas para esse pequeno produtor, mas de qualquer modo acho que o diferencial, inclusive, pela presença da Marina Silva nessa reunião. Não só precisar ali ter os 2 ministros ligados ao setor da agropecuária, né, o Carlos Fávaro e Paulo Teixeira, mas também a presença da Marina Silva. O Arnaldo Jardim, que participou dessa reunião, ao lado do deputado Fábio Garcia, também mencionou a importância desse cumprimento de regras de sustentabilidade, como Código Florestal, etc., que isso pode ser um diferencial que tem se cobrado tanto da produção agrícola aqui no Brasil. Como é que está? Você ia falar, Raquel? Não, acho que o Daniel. O Dani pediu. Por favor, Dani, a palavra é tua. Não, eu não tinha pedido, mas... não, todo mundo... O que vocês quiserem que eu mande aqui. A Raquel me falou, olha, o Dani está pedindo a palavra. Só tenho... Eu estava virado para lá. Mas vamos lá. Vou tomar aqui a palavra, só fazendo uma conexão aqui do Plano Safra com a política, se isso gera algum distensionamento, né, do governo Lula com o campo, né, um setor tão arredio ao petismo, né? E eu tenho percebido Pedro Lupion, por exemplo, presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, muito reticente, tentando sempre em suas declarações separar o Plano Safra como uma política de Estado, que sempre existiu e pode ser melhorada, e reconhecendo o esforço do governo para isso,
e o que ele considera o que é natural no setor do campo, um pouco ali de reticência ao governo. Me parece que onde a gente vai testar mais o ânimo do campo, do setor agropecuário com o governo, é ali na CPI do MST, nos resultados da CPI do MST, está se falando ali como um dos produtos finais do MST, um grande projeto de lei anti-invasão no campo, né? A reação a isso talvez ecoe um pouco mais no setor. Eu lembrei, o Richtner mencionou o Pedro Lupion, deputado que preside a Frente Parlamentar, e semanas atrás, quando o Lula fez aquelas declarações relacionadas ao campo, à ideologia, pode pensar a ideologia que quiser, desde que reconheça que a política pública que a gente faz ajuda o agro. A resposta que Pedro Lupion deu ao presidente, quando eu procurei a respeito, foi: olha, o agro precisa de um plano safra robusto. Se for robusto do jeito que o governo está prometendo, a gente vai aplaudir. Vamos ver amanhã se vai aplaudir ou não.